Boa tarde, tarde de bênção, tarde de vitória para você, para sua casa, para sua família. Mais um dia que o Senhor fez para mim, para você. Se alegre nesse dia, se alegre no Senhor nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegraremos, regozijaremos nele, em nome de Jesus. Nada de ficar de cabisbaixo, nada de ficar jururu. É hora de se alegrar nesse dia que o Senhor preparou para você, para mim. Um presente do Senhor, é um presente do Senhor. Sabia que o dia de hoje é um presente? É um presente do Senhor para você e para mim. Boa tarde, Marceli, em nome de Jesus. É um presente, então se alegre nesse dia, se regozije nesse dia. Às vezes você pode me falar, mas eu não tenho motivos nenhum para me alegrar. Mas eu te convido nessa tarde a se alegrar no Senhor. Ele preparou esse dia, Ele preparou essa mensagem para você, Ele preparou o recado dele para você nessa tarde. Então, se alegre na presença do Senhor. Ele é bom em todo tempo. Diga comigo, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus, Ele é bom. Ele é bom para você e para mim. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. Você é filha amada. Você é filho amado. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para andar por cima e não por baixo. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você não nasceu para ser pisoteado. Você nasceu para ser cabeça, para ser rei, para ser sacerdote. Você é filho amado do Senhor, é filha amada do Senhor. Então se alegre nesse dia. Nada de ficar chororô, nada de ficar triste. É hora de se alegrar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Hoje nosso tema é poderosíssimo, as 4 vozes. Hoje nós vamos falar das 4 vozes. Você vai aprender nessa live a discernir a voz de Deus. E você jamais, vamos dizer assim, jamais vai esquecer dessa live. Em nome de Jesus, eu já decreto sobre a sua vida. Você a partir de hoje, você não vai ser mais enganado. Você não vai ser mais enganada. Você vai discernir a voz de Deus para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que aprende, ele não depende. Depois que você conhece a verdade, não tem como você desaprender. Não tem como você esquecer. É igual andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu a andar de bicicleta, não tem como você desaprender. Quando você ouve as verdades de Deus para a sua vida, não tem como você falar que é inocente, entendeu? Não tem como. Por isso que no dia que Deus ele voltar para buscar a sua igreja, nós vamos passar por um julgamento. Você não vai ser tido como inocente. Por quê? Porque você sabe a verdade. Aquele que sabe a verdade, ele não vai ter tido por inocente. Não tem como você saber, você aprender e desaprender. Não fazer de conta que não sabe, não tem jeito. Então, aquele que aprende, ele não depende. Então, é muito sério isso aqui. Você aprende de Deus e você pratica aquilo que você aprende de Deus. Por isso, você não vai ser achado inocente. Então, que você absorva essa live, que você absorva cada palavra que eu falar aqui. E se não der tempo para você memorizar, para você guardar no seu coração, volta lá no início da live. Depois eu vou levar para o YouTube. Daqui eu levo lá pro YouTube. Eu sei que o Instagram tá tendo muito cortes. Não, tá difícil para mim editar o vídeo, mas dá para entender. Eu tento cortar ele lá, mas assim que acabar aqui, se você não memorizar, se você não guardar, vai lá pro YouTube e ouça lá, coloca na velocidade 1,5, coloca um fone de ouvido e vai ouvindo a palavra de Deus até se tornar verdade pro seu coração, porque aquele que aprende, ele não depende. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos hoje com um tema maravilhoso que é o que? As 4 vozes. Se você tiver aí o caderninho, a caneta, já anota, coloca as 4 vozes. Como saber quem está falando? Como que eu vou saber quem está falando? Nessa live você vai aprender. As quatro vozes que influenciam a sua vida. Como discernir a voz de Deus? Boa tarde, Cláudia. Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vinda. Em nome do Senhor Jesus. As 4 vozes que influenciam sua vida. Como discernir a voz de Deus?
Como discernir a voz de Deus? Em João 10, 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse aqui é Jesus falando: olha, as minhas ovelhas, aquelas que eu chamei, aquelas que ouvem a minha voz, aquelas minhas ovelhas, ela ouve a minha voz. Só pode ouvir a voz de Deus quem é ovelha, quem é filho. Aquelas que são ovelhas do Senhor, essas me ouvem. Aquelas que são as minhas ovelhas, diz o Senhor, essas me ouvem. Eu as conheço. Deus nos conhece. Eu as conheço. E o que acontece? E elas me seguem. Aqueles que ouvem a voz de Deus, esses seguem a voz. Você já viu assim, ó? Eu vou contar um exemplo assim. Quem tem filho e o filho tá assim no meio de uma multidão e o filho começa a chorar e clamar e chamar pelo nome do pai ou da mãe, e seu filho tá ali naquele meio de tantas vozes, de tantas outras crianças, você distingue a voz do seu filho, sabia? É incrível. Eu falei assim, meu filho está ali. A meio de tantas vozes, você distingue a voz do seu filho. Você distingue a voz do filho. Assim também é o pai. No meio de um monte de pais, você memoriza a voz do seu pai. Você não fica perdido. Se o seu pai te chamar, você vai, é meu pai que tá chamando. É igual a Valentina, quando o pai dela chega aqui, ela já sabe até o barulho do carro. Ela já memorizou o barulho do carro. Então não tem como. Aqueles que ouvem, aqueles que dão ouvido ao pai, segue a ele. Segue. Ele distingue qual é a voz. Você tem que ser tão sensível à voz de Deus que você vai distinguir qual que é a voz de Deus. Qual que é a voz de Deus? Você vai ter discernimento. Você vai aprender aqui hoje a discernir a voz de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Eu pergunto para você: você já teve dificuldade em saber se algo era realmente de Deus? Se algo era realmente Deus falando com você? Você já teve essa dúvida? Será que é Deus mesmo falando comigo? Será que é mesmo? Você já teve essa dúvida? Eu já tive. Você já teve? Mas será que é Deus mesmo falando? Nós temos às vezes essa dúvida, mas hoje você vai aprender a discernir a voz de Deus. Não tem como confundir. Não tem como confundir a voz de Deus. Todos nós somos influenciados. Por quê? Por vozes espirituais. Nós somos influenciados por vozes espirituais e precisamos aprender a discerni-las. Nós somos cercados por vozes o que? Espirituais. E nós precisamos discerni-las. E nós vamos aprender hoje a discernir essas vozes. Você nunca mais vai ser confundido, tá bom? Em nome de Jesus. As vozes que nós podemos ouvir, anota aí, a primeira voz, a principal, a voz de Deus. Principal voz que nós podemos ouvir, a voz de Deus, está lá em Isaías. Anota o versículo bíblico para você meditar. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz assim: e os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Olha, vocês vão ouvir uma voz atrás de vocês. E essa voz, ela vai dizer o quê? Este é o caminho, andai nele. Andai nele. O que distingue a característica dessa voz? Essa voz de Deus. A voz de Deus, ela é alinhada com a palavra de Deus. A voz de Deus, ela é alinhada lado a lado com a Bíblia, com a palavra de Deus. E com essa voz, a voz de Deus, o que acontece? Qual a característica dessa voz de Deus? Presta atenção. A voz de Deus, ela traz paz.
A voz de Deus, ela traz paz, ela traz o quê? Convicção. Você não sabe porque sabe, mas é Deus falando com você. Traz uma convicção dentro do seu coração. É Deus falando. E essa voz de Deus, ela traz o quê? Edificação. A palavra de Deus, a voz de Deus, ela sempre vai edificar. Ela sempre vai edificar. Coloca essas 3 características da voz de Deus. A voz de Deus, coloca aí no seu caderninho. A voz de Deus traz paz. Ela traz o quê? Convicção. Você é convicto, não é Deus falando. É Deus falando, você pode todo mundo falar o contrário, mas você tem a convicção que foi Deus que falou com você. Ela traz convicção. E ela traz o que? Edificação. A voz de Deus jamais vai destruir nada. Ela vai edificar. Ela vai transformar. A voz de Deus, ela vai nos colocar por cima e não por baixo. Ela sempre vai nos trazer alegria. E ela vai nos trazer, às vezes, um desconforto. Que para haver edificação, transformação. Mas ela traz a paz, a certeza no seu coração, que é a voz de Deus. Você nunca mais vai ser confundido. A voz de Deus traz paz, traz convicção e traz edificação. E como ouvir melhor a voz de Deus? Como ouvir melhor essa voz? Como você vai ouvir mais claramente a voz de Deus? Através da oração. E através da meditação na palavra. E através também, sabe de quê? Da obediência. Como assim? É desse jeito. Você vai ouvir a voz mais audível de Deus. Você vai identificar a voz de Deus quando? Quando você meditar na palavra. Quando você tiver uma vida de oração. E quando você obedecer. Obedecer nas pequenas coisas. Sede fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Isso também é para a voz dele. Se você ouviu Deus falando com você, a mínima coisa, e você não obedecer, você vai silenciar a voz de Deus. Porque ele só vai te dar o próximo passo se você cumprir o primeiro. Se você cumprir o primeiro. Às vezes você fica assim, mas Deus não fala comigo. Porque às vezes Deus falou algo para você e você não obedeceu. E o silêncio de Deus também é resposta, você sabia? O silêncio de Deus é resposta. Às vezes Deus falou algo para você e você orou a Deus e medita na palavra e você sente que Deus não está falando com você. É porque Deus falou algo para você já e você não obedeceu. Primeiro você tem que obedecer para passar para a próxima fase. Para você avançar, você tem que cumprir, você tem que obedecer aquilo que Deus ele já falou com você. Aquilo que Deus já falou com você. Amém? Em nome de Jesus. Então, como ouvir melhor a Deus? Uma vida de oração, uma vida de obediência e uma vida de quê? De meditar na palavra, de leitura da palavra. Meditar, orar e obedecer. Coloca aí no seu caderninho. Como eu vou ouvir melhor? Como identificar a voz de Deus melhor na minha vida? Orar, meditar e obedecer. Orar, meditar e obedecer. Orar, meditar e obedecer. Amém? A segunda voz, vamos lá para a segunda voz? A segunda voz é a voz da nossa alma. A voz da nossa alma. Como assim a voz da nossa alma? Você tem uma alma, sabia? É espírito, alma e corpo. Você tem uma alma. E às vezes você está ouvindo a voz da sua alma. Qual a voz da sua alma? A sua própria voz. A sua própria voz. Eu tô falando com você, tô falando com a voz da minha alma, vamos dizer. Tô falando, uma alma vivente falando com você. A voz da alma é a nossa voz própria. O que quer dizer? Tá lá em Provérbios. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Há caminhos que para mim tá certo, mas o fim dele é de morte. O que quer dizer? Eu ouvir a minha alma, fazer do meu jeito, sabe?
Do meu jeito eu aprendi assim, eu vou morrer assim. E sabe, tem gente que fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém vai me mudar. São caminhos, são vozes da alma, vozes da sua alma. Há caminhos que pra mim parece ser direito, mas o fim dele não vai dar bom. É a voz da sua alma. Qual a característica dessa voz? Ela é baseada em quê? Nas emoções, nos desejos e experiências pessoais. Aquilo que eu vivi trouxe uma experiência para mim. Às vezes aquilo que você viveu trouxe uma experiência para você pessoal. Às vezes trouxe algumas emoções, às vezes trouxe alguns traumas, às vezes trouxe alguns bloqueios. E você anda ouvindo a voz da sua alma, das suas emoções, das suas dos seus desejos, daquilo que você quer, do gostosinho às vezes. Então é o que? É a voz da sua alma. A voz da alma, ela tem a característica baseada no que? Nas nossas emoções. Coloca emoções, desejos e experiências pessoais. É a voz da alma. É a voz da alma. É a voz da nossa alma. Todos nós temos essa voz. Sabia? Eu tenho essa voz. Sabe? Uma convicção, às vezes, uma experiência que eu tive e para mim aquele processo tem que fazer daquele jeito mesmo. Não tem como mudar. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E precisamos ser sensíveis à voz de Deus e não fazer do nosso jeito. Às vezes o nosso jeito não vai dar bom. Então nós temos que tomar muito cuidado com as vozes que nós temos ouvidos. Lógico que você pode ouvir a voz da sua alma, porque tem coisas boas da sua vida que vai edificar a sua vida. Vai edificar, são experiências que você passou e você pode ajudar outras pessoas a passarem. Mas devemos distinguir as vozes. Porque às vezes, aquilo que você acha que vai dar certo, não vai dar certo. Você tem que alinhar com a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Como identificar a voz da alma? Geralmente, a nossa alma, ela busca o conforto e não transformação. Sabe aquela pessoa acomodada? É a voz da nossa alma. Ah, tá bom. Ah, não. Sabe aquele negócio de fazer exercício? Eu vou fazer exercício, fazer academia, ou fazer exercício em casa, ou fazer uma caminhada. Aí a voz da sua alma fica assim, mexe com isso hoje não, você tá cansada, não, deixa pra lá. É a voz da nossa alma. Aí você fala assim, não, eu preciso de transformação. A nossa alma, ela não quer uma transformação, sabia? Ela não quer não, ela quer ficar do jeitinho que ela tá. Ela quer sombra e água fresca, sabe? Ela não quer confronto, ela não quer transformação. A voz da nossa alma, ela busca conforto. Sabe a pessoa confortável? Ela tá dando uma pessoa, a voz preguiçosa, às vezes, sabe? A pessoa que não quer nada com nada. É porque ela tá dando mais ouvido à voz da alma. Travando, né? Ela tá dando mais ouvido à voz da alma. A voz da alma, ela busca o confortável. Ela busca o quentinho, sabe? O morninho. Ela não quer nada com a dureza. É a voz da alma. E devemos ter cuidado a ouvir a voz da nossa alma também. E a terceira voz, qual é a voz? A voz do diabo. Como assim? Tem a voz do diabo, você sabia? Tem a voz do diabo. A voz de Deus, a voz da nossa alma e a voz do diabo. É a terceira voz, a voz do diabo. Como assim? A voz do diabo está lá em João 8:44, diz assim: e ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade nele. A voz do diabo. A voz do diabo. Às vezes você está ouvindo a voz do diabo. Como assim? Tem muitas pessoas que ouvem a voz do diabo.
E a voz do diabo é o quê? É a pura mentira. É homicida. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é homicida desde o princípio. Lembra de Jesus? Foi tentado lá no deserto? Veio o diabo tentando Jesus. Veio o diabo falando. E Jesus ouviu a voz do diabo? Ele até ouviu, mas não deu ouvido. Ele não deu ouvido. É isso que você tem que fazer, que eu tenho que fazer. Não dê ouvido à voz do diabo. Porque ele vai vir falando. Tem hora que eu sempre dou essa analogia, mas parece que tem um anjo daqui, um diabo daqui. Aí eles vêm falando assim, jogando um monte de setas. Porque a Bíblia fala setas do maligno. Vem jogando um monte de seta. Ele vem para matar, roubar e destruir. Aí tem o Deus daqui, o anjo daqui, falando assim, não é assim. Assim é Jesus e o diabo. Jesus, ele vem a palavra do diabo, vem a voz do diabo, na verdade. Assim como era lá no deserto, foi lá no deserto. O diabo, ele vinha com a palavra contra Jesus. E Jesus reivindicava contra o diabo. Ia com a palavra também. Assim também é na nossa vida. Aí vem o diabo matar, roubar e destruir. Aí você fala assim, não é bem assim não. Não é. A palavra de Deus diz isso, porque é assim. Ó, a característica do diabo, da voz do diabo, presta atenção e anota aí no seu caderno. A voz do diabo, ele engana. Ele engana. Porque tem tantas pessoas no engano. Elas não sabem que estão enganadas. Você acha que elas estão lá porque quer? Não. É porque eles estão enganados. E nós precisamos ser luz para levar o que? A clareza. Para falar para essas pessoas que elas estão no engano. Quando a pessoa ela é enganada, ela não sabe que está no engano. Quem já passou aqui por algum, vamos dizer, calote, ou que seja nas redes sociais, tantas pessoas caiu em fraude. Por quê? Por que a pessoa caiu? Não é porque era lerda, porque era burra, não. É porque ela foi enganada. Foi enganada. Ninguém sabe que está enganado, por isso que cai. O diabo, ele é mestre em enganar. Ele vem para enganar. Então o diabo, ele engana. A voz do diabo, ele traz o quê? Engano. Outra voz do diabo, condenação. A voz do diabo traz condenação. Te condena, sabe? Quando você pratica alguma coisa errada, você errou, deu uns deslize, aí vem a condenação. Ah, mas não é bem assim não. Ah, você pensa que você é perfeitinho, para você não tem jeito, mas não, ele te condena. A voz do diabo é uma voz de condenação. A voz do diabo é uma voz que traz o quê? Dúvida, sabia? A voz do diabo faz você duvidar. Faz você duvidar de Deus, faz você duvidar das pessoas, faz você duvidar até de si mesmo. Ah, você não é capaz não, você não consegue não. Coloca dúvida. É a voz do diabo. A voz do diabo traz o quê? Medo. A voz do diabo traz medo. Às vezes você não sai do lugar porque você está ouvindo a voz do diabo, porque o diabo te coloca medo. Você sente medo. A voz do diabo traz confusão. Sabia? Aquelas pessoas que ouvem a voz do diabo, nossa, se elas entram em cada confusão, em cada brigas, a voz do diabo é a voz da confusão. Deus não é Deus de confusão, mas o diabo é. O diabo adora uma confusão. O diabo gosta demais de uma confusão. O negócio dele é ver o circo pegando fogo. É confusão, é com ele mesmo. Aonde você vê confusão é porque pessoas deram ouvido pro diabo. Deram ouvido pro diabo. Então a voz do diabo, ela traz engano, condenação, dúvida, medo e confusão. É a voz do diabo. É a voz do diabo. E como vencer a voz do diabo? Como vencer a voz do diabo? Tem um jeito de você vencer: resistindo. Assim como Jesus resistiu à voz do diabo lá no deserto, você também tem que resistir. Nós temos que resistir. Porque você acha que o diabo também não fala comigo? Vozes. Fala?
Fala, coloca medo, coloca dúvida, coloca incerteza, condenação. Mas você, sabe como que você vence? Eu também venço essa voz? Resistindo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você precisa resistir o diabo. E como você vai resistir o diabo? Com a palavra de Deus. Nós só vamos vencer as vozes do diabo contrária, resistindo às vozes do diabo com a palavra de Deus. Você só pode vencer as vozes contrárias do diabo através da palavra de Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Em Efésios 6, 11 diz assim: revestir de toda a Deus. Revestivos. Nós temos que revestir-nos de quê? De toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vigia. Pode vigiar. Qual voz nós estamos ouvindo? Nós temos que revestir essa armadura de Deus. Como assim? Nós devemos nos revestir da palavra. Você sempre fala, você vai cair na voz do diabo. A voz do engano, do medo, da dúvida. A voz da condenação. Você precisa, nós precisamos nos revestir todos os dias da palavra de Deus. Porque se você não se revestir da palavra de Deus, você vai cair na lábia do diabo. Vai cair na lábia do diabo, na lábia do engano. Quantas pessoas hoje estão na lábia do diabo, gente? Misericórdia. É o que mais tem, pessoas enganadas, pessoas envolvidas nos mais coisas horrorosas dessa vida, pessoas viciadas em jogos. Pensa, tanto de gente no engano, pessoas viciadas no dinheiro fácil, pessoas viciadas em pornografia, pessoas enganadas, influenciadas pelo diabo, nas drogas, no adultério. O que mais tem pessoas sendo enganadas pela voz do diabo. E só tem um jeito de vencermos essa voz do diabo: resistindo. Resistindo com a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Não é na força do seu braço. Não é com a sua voz da alma. Não é. É através da palavra de Deus. A quarta voz que nós ouvimos, a do mundo. Primeira voz de Deus, segunda voz da alma, terceira voz do diabo, a quarta voz do mundo. Quantas pessoas estão ouvindo a voz do mundo? Em Romanos 12, 2, que é o versículo chave, vamos dizer, das minhas lives: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação. Qual renovação? Renovação do seu quê? Entendimento. Porque senão você vai ouvir a voz do mundo. O que você tem ouvido? O que você tem assistido? Quais notícias você tem ouvido? Cuidado, para você não ficar ouvindo a voz do mundo. Desde quando o mundo é mundo, tem más notícias. Coloca isso no seu coração. O dia que eu levei isso para minha vida foi a paz da minha vida. O dia que eu parei de ouvir más notícias.
O dia que eu parei de ouvir noticiário da televisão, da internet, o dia que eu parei verdadeiramente de ouvir o fulano, o que disse, o que aconteceu, o que morreu, o que tragédia que aconteceu, o dia que eu parei com isso na minha vida, foi certeza, trouxe paz no meu coração, trouxe alegria. Eu não preciso saber de tudo, tá? Quem disse pra você que você precisa saber de todas as más notícias que acontecem no mundo? Sempre teve má notícias, e das mais cabeludas possível, mas hoje, como tem a internet, tem o Facebook, tem, né, tantas redes sociais, as notícias vêm mais rápido, muito mais má notícias vêm, e se você dá ouvido, isso vai trazer sofrimento para a sua vida. Não dê ouvido ao mundo, não dê ouvido às más notícias. Uma certeza que nós temos no nosso coração é que Jesus vai voltar, e que está breve a volta dele. Por que está breve? Porque o errado está certo, o certo está errado. Hoje o mundo quer enfiar na nossa cabeça, né? O mundo quer um sistema quer enfiar na nossa cabeça, a goela abaixo, ou enfiar na nossa goela abaixo, que o errado tá certo, o certo tá errado. Não se preocupe, as más notícias, ela vai vir filtrada para você. Se você fica ouvindo noticiário, pare hoje, o seu bem, conselho para você. Eu não me impor nada para você. Eu aquilo que acontece na vida, aquilo que eu tirei, um bem na minha. Mas você tira as notícias do nosso, busca aquilo que fica. O que traz fazer você ler isso. Não fique gastando seu tempo em notícia. Coloque o lixo que vai edificar. Lembra a voz de Deus? A voz de Deus edifica. A voz de Deus, ela constrói, ela transforma. A voz de Deus, ela não destrói. Se você está vendo má notícia do mundo, isso está trazendo destruição para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos. Fica com a palavra. Tira essas coisas que vão estragar a sua mentalidade, o seu coração. A característica da influência do mundo é o quê? São influências o quê? Culturais. Influências, por exemplo, culturais. Carnaval. Gente, o que tem de bom no carnaval? São influências do mundo. Aquilo lá é do demônio puro. São influências culturais. Ah, mas sabe o que é? É alegria. É alegria, é só se divertir, é isso que Deus quer. É a voz do mundo, uma voz cultural, sabe? Tudo é normal, não tem nada a ver não, sabe? Não tem nada a ver não, a gente vai na festinha, sabe? O meu marido fica com a mulher, com a esposa do outro, o esposo do outro, troca de casais, é normal, sabe? É cultural, isso aí é normal. Voz do mundo. E o mundo jaz do maligno. O sistema jaz do maligno, não tem jeito. Desde quando o mundo é mundo, e vai ser assim. Você não vai mudar o mundo, você vai mudar as pessoas que Deus colocar na sua área de ação, impactado pelo seu testemunho, pelo seu jeito de viver. Isso vai impactar as pessoas. Mas o mundo, o sistema, já está condenado. Para ele não ter jeito mais não. Aí você fica sujando a sua mentalidade, a sua mente com as coisas desse mundo. Não suja não. Em nome de Jesus. O que é a voz do mundo? As opiniões populares. É igual eu tô te falando. Ah, mas não tem nada a ver isso não. Isso aqui é da cultura. Sabe? Isso aqui é da cultura. São o quê? Vozes do mundo. Não aceita isso pra sua vida não. É o desejo
de aceitação, sabe? Ah, eu tenho que fazer isso aqui porque eu tenho que ser aceito, sabe? Todo mundo tem que me aceitar. É do jeito que eu sou, tem que me aceitar. É o mundo, é a voz do mundo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Voz do mundo. Desejo desenfreado da carne. Tudo é normal. Pro mundo tudo é normal. É só... Não, o que que tem? Tem nada a ver, não. É a voz do mundo. Cuidado. Devemos tomar cuidado com a voz do mundo. Devemos tomar cuidado com a voz do mundo. E como evitar ouvir a voz do mundo? Sabe como você vai evitar? Filtrando. Filtra. Nem tudo que você ouve é de Deus, não. Filtra. Como você vai filtrar? Filtra tudo que você ouve na palavra de Deus. Precisamos filtrar tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos. Peraí, vou filtrar. Vamos ver se isso aqui está de acordo com a palavra. A palavra de Deus, ela sempre vai ser a verdade. E a verdade, às vezes, dói, mas ela liberta. A verdade nem sempre vai ser gostosinha, mas ela vai trazer libertação. Ela é remédio. E às vezes o remédio é amargo, não é agradável de tomar, mas ela vai trazer cura. É necessário nós filtrarmos todas as vozes na palavra de Deus. Filtra. A partir de hoje, filtre todas as vozes contrárias. Filtra, vê se é de Deus mesmo ou se não é. A palavra de Deus, a voz de Deus sempre é verdadeira. Seja Deus verdadeiro e todo homem é mentiroso. É Deus que fala a verdade. A verdade que liberta, que transforma, que restaura. A verdade de Deus, a verdade da palavra, ela desmascara todos os ardes inflamados do diabo. Todos. Ela desmascara o que é o diabo. Por isso que quando você conhece a verdade, não tem como você ser enganado. Quem é enganado é quem não sabe. Por que às vezes você caiu no calote? É porque você não sabia. Mas no dia que você caiu, você ficou mais esperto, não é verdade? Falei assim, eu não vou cair nisso aqui não, eu já sei. Porque você sabia. Hoje você sabe. É igual eu tô falando pra você aqui. Você sabe agora qual é a voz de Deus, qual é a voz da sua alma, qual é a voz do diabo e qual é a voz do mundo. Não tem como você ser inocente. Você não vai ser enganado. Não vai ser enganado. Essa live aqui é pra você meditar nela até você aprender. Pra você não ser enganado. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Principalmente com joguinhos de internet. Meu Deus, acabando casamento, falindo, acabando com a área financeira. Porque estão viciados no engano de dinheiro fácil. Meu Deus. Tome cuidado com engano. Com engano. Quem aprende não depende. Uma história ilustrativa para você sobre as vozes. Eva, ela estava lá no jardim. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a 6. Que eu vou ler para você, ó. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes,
se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vamos parar só até aqui. A dona Eva ouviu a voz de Deus, mas ela também ouviu a voz do quê? Do diabo. A Eva, ela ouviu a voz de Deus, mas ela ouviu a voz do diabo também. O que quer dizer? Ela ouviu a voz de Deus, mas não deu ouvido à voz de Deus. Ela deu ouvido à voz do quê? Do diabo. Assim a nossa vida também, nós escolhemos. Ou nós vamos dar ouvido à voz de Deus, ou nós vamos dar ouvido à voz do diabo. Simples assim. Só que quando você dá a voz, você dá ouvidos à voz do diabo, traz morte para a sua vida, traz condenação para a sua vida, assim como trouxe para a vida da Eva e trouxe para toda a humanidade. Todos nós, a nossa carne, ela já está contaminada por causa da Eva, numa desobediência da voz de Deus. Quantos de nós, às vezes, nós colhemos morte na nossa vida porque nós não damos ouvido à voz de Deus? A voz de Deus traz ordem. A voz de Deus traz transformação. A voz de Deus traz paz, traz alegria, traz discernimento, traz transformação verdadeira. A voz do diabo vem para matar, roubar e destruir. E você pode ver aqui no texto que o que era errado era agradável aos olhos, era gostosinho. Assim, quando eu falo aqui, as coisas do diabo é tudo mais fácil, sabe? Tudo é gostosinho, tudo tem prazer momentâneo. Aquilo que te traz prazer momentâneo, fica com os dois olhos abertos, que é do diabo. Mas aquilo que te traz prazer eterno é de Deus. A recompensa lá na frente é de Deus. Mas aquele que traz a recompensa fácil demais, que tem o que? Um atalho, corra disso. Corra disso que é do diabo. A voz é do diabo. Não dê ouvido à mentira. É mentira. É mentira do diabo. A Eva, ela deu ouvido à mentira do diabo. Sabe que não é bem assim não, Eva. Sabe, se você comer, Deus, ele sabe que você vai ter entendimento, sabe? Aí ele não quer, mas como você vê? Vai pra você ver, é bom, é gostosinho, maravilhoso, você vai ver, experimenta. É igual quando a pessoa, ela vicia em drogas. No primeiro instante, traz um prazer maravilhoso, momentâneo. Mas depois, para a pessoa sair daquilo ali, é sangue, suor e gordura. É muita força de vontade, é muita oração, é muito jejum, é muito desagradável, passa por abstinência, passa por coisas horrorosas até largar o vício. E o vício traz destruição. O cérebro vai o quê? Minguando, vai ficando seco. Todo vício, toda mentira, ela seca, sabia? Seca os ossos, seca a vida, é uma vida sem vida, sabe? É uma vida de morte, uma vida morta, sem sentido. A mentira do diabo, a voz do diabo, ela veio para matar, roubar e destruir. Não ouça mais o diabo, ouça a Deus, ouça a Deus. Não escolha a voz errada. Nós não podemos escolher a voz errada. Não escolha a voz errada, porque senão vamos sofrer a consequência. Vai sofrer a consequência se nós
dermos ouvido às vozes erradas. Não ouça as suas emoções. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus, do jeito dele, dá certo. O nosso jeito nem sempre dá certo. Mas do jeito de Deus é certeza. É certeira, sabe? Que já deu certo. Ouça a voz de Deus. E como discernir as vozes? Vamos aprender? Primeira coisa que você vai discernir, para você discernir as vozes. Deus nunca contradiz a Bíblia. Como que você vai discernir? Deus, coloca no seu caderninho, Deus nunca vai contradizer a Bíblia. Nunca vai contradizer. Tudo que Deus fala está alinhado na Bíblia. É igual eu já falei em outros vídeos. Você quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Tudo que Deus fala, está alinhado na Bíblia. Deus nunca fala, nunca contradiz a palavra dele. Nunca. Nem tanto que ele veio para cumprir a palavra. Ele veio para cumprir a palavra. Então tudo que contradiz a palavra, fuja. Saia que é embaraço. Saia que é rede. Saia. Não ouça. A voz de Deus, ela traz o quê? Paz, igual diz. A voz de Deus traz paz. Mas é a paz que está além da circunstância, porque a sua vida pode estar uma destruição, uma perseguição, mas você tem paz no seu coração. É a paz de Deus, que excede todo entendimento. E enquanto a voz do inimigo, ela traz o quê? Confusão. A voz do inimigo traz confusão. Onde tem confusão, onde tem dúvida, onde tem medo, onde tem, vamos dizer, a mente confusa, não dê ouvido. É a voz do inimigo. Porque a voz de Deus, ela traz direção certeira. Não é Deus falando, eu não sei porque eu sei, mas é Deus falando e eu tenho paz no meu coração. Mesmo que todo mundo venha contradizer, mesmo que todo mundo fala, não, faz isso não, não vai dar bom não. Mesmo que os outros falem assim, isso aí não mexe com isso não. Mas você tem a paz no seu coração, que Deus ele já te mostrou a direção. Deus ele já te deu a direção, assim, ó, só vai. Você tem paz. Mas a voz do diabo tem confusão. Então você tem discernir. E a voz também o quê? Como discernir? O Espírito Santo. Ele te ajuda. O Espírito Santo é o nosso amigo, nosso professor. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele nos ajuda a discernir as vozes. Por isso que eu falo, quando Deus fala com você, você sabe, porque sabe, mesmo se todo mundo diz ao contrário, mas você sabe que o Espírito Santo, ele está em você, então ele te dá a certeza, ele te direciona na verdade, que é a palavra. Ele te leva lá na palavra. Ele usa pessoas e você sabe que aquela pessoa é direcionada pelo Espírito Santo para falar com você. Aí vem aquela verdade no seu coração. Você é conduzido lá de dentro para fora, sabe? Lá dentro do seu coração. Lá dentro do seu coração, você tem a certeza. O Espírito Santo queima a palavra no seu coração. Então o Espírito Santo, ele te ajuda a discernir. A discernir as vozes. Amém? O que fazer para ouvir mais a voz de Deus? Conselho para você hoje, para você ouvir mais a voz de Deus. Como que eu vou ouvir mais a voz de Deus, meu Deus? Me ajuda aqui. Vou te dar algumas dicas. Primeiro, buscar a Deus, orar, buscar a Deus, buscar intimidade com Deus, não só uma reza, não, busque intimidade, converse com Deus, tenha momentos com Deus, tenha momentos particulares com Deus, intimidade com Deus, conversa com Ele, fala, Deus, isso é pra mim? Conversa com Deus, seja íntima com Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Tenha intimidade com Ele. Tenha intimidade para ouvir mais a Deus. Você precisa.
ter uma vida de intimidade com Ele. Segunda coisa, medite na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Quantas vezes você ouviu pessoas falar, leia a Bíblia, e você nunca começou a ler? Medita na palavra, nem que seja um versículo por dia. Tenha momentos de leitura da palavra. Mesmo que você não entenda, só leia. Vai que o Espírito Santo vai se revelando a você. Mas é na medida que você vai obedecendo, Deus vai se abrindo, vai falando, sabe? É igual aquela amizade. Você começa uma amizade, você vai conversando, vai tomando gosto pela pessoa, quando vê vocês estão íntimos. É assim com Deus também. Tem intimidade com Deus. Ele é a fonte, Ele é o nosso melhor amigo. E outra coisa para você, ouvir mais a Deus. Põe isso aqui no seu coração, recado importante. Evite más influências. Evite más influências. Quem você tem seguido, quem você tem ouvido, quais têm sido as suas amizades. Evite más influências. Se você tem alguém perto de você que fofoca demais, evita essa pessoa. Abençoa a vida dela, mas deixa ela quietinha lá. Evite más influências. Se você tem pessoas perto de você que nada para ela tá bom, evite essas pessoas. Evite as más influências. É igual aquele ditado, me diga com quem tu andas, que eu te direis quem és. Tem pessoas que não precisa estar pertinho de você, só ame ela. Ame a distância, mas gostar, ter afinidade, é poucos. É com poucos que a gente tem, isso é normal. Não se sinta culpado de não ser amigo íntimo daquela má influência. Não precisa disso. Só abençoa a vida dela, deixa ela quietinha lá. Evite, igual muitas pessoas, principalmente jovens, tem amizade de infância, mas a amizade de infância foi para o mau caminho. Hoje estão mexendo com droga, estão traficando. E a pessoa ela fica presa àquele amigo. Não, isso aqui que ela é meu amigo. Sentimentalmente, sabe? Que ela é meu amigo, sabe? Desde a infância. E às vezes é má influência. E você tem que deixar ele lá para avançar. E a hora que você estiver bem, ore por essa pessoa. E tenta tirar essa pessoa de lá, mas não fica juntinho não, é má influência. E você vai acabar ouvindo a voz da má influência. Tem pessoas que não fazem mais sentido andar conosco mais. Por quê? Porque foram para caminhos errados. Escolheram ouvir a voz do mundo. Escolheram ouvir a voz do diabo. Escolher ouvir a voz da alma, das emoções, do que achou ser certo. Deixe essas más influências irem. Recado para você e para mim também. Deixa, seja livre. Para você ouvir a voz de Deus. Tenha intimidade com Deus. Para você ouvir mais a Deus, evite as más influências. Porque não tem como, sabe? É igual um jugo desigual, um puxa de cá, outro puxa de cá. Não tem como não. Tem que ter uma separação aí, ó. Cada um segue a sua vida e você caminha no caminho reto de Jesus, que vai dar certo. Em nome de Jesus. Esse é o recado de hoje, né? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Que você, se você não entendeu, volta no início de novo, ouça essa live quantas vezes for preciso. Repito, vou levar lá para o YouTube, vou tentar cortar aqui para dar para entender, mas não precisa. Você entendendo, coloca um foninho de ouvido, ouça a palavra de Deus, porque é ela que liberta, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, eleva o seu pensamento a Deus nessa tarde. Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, nessa tarde, abra os nossos ouvidos espirituais, ó Deus. Nos ensina, ó Pai, a discernir verdadeiramente, ó Deus, a Tua voz. Acima, Deus, de todas as outras vozes, ó Pai. Nos ensina, meu Deus, a ouvir ao Senhor. Seja o Senhor verdadeiro, Deus, e todas as outras coisas, todas as outras vozes, todo homem mentiroso. Meu Deus, que a Tua voz
meu Deus, venha, meu Deus, assoar, meu Deus, aos nossos ouvidos todos os dias. E que nós venhamos dar ouvido à tua voz e obedecer, ó Deus, à tua voz. Meu Deus, e todas as outras vozes contrárias. Meu Deus, nesse momento eu repreendo, Deus, toda a força do inferno, todas as vozes contrárias do inimigo que tem assolado essa vida até hoje. Meu Deus, eu repreendo, eu resisto em nome de Jesus. Eu digo, bata em retirada, Satanás. Sai com as tuas vozes contrárias, sai com o teu engano, sai com o teu medo, sai com a tua confusão, saia com tudo que é seu agora. Em nome de Jesus, solta essas vidas, pelo poder que há, no nome de Jesus. Libera agora essa mente, esse coração. Você que tem aprisionado essa vida até hoje, com essas vozes contrárias, eu digo em nome de Jesus, que todo mal saia dessa vida, em nome de Jesus. Pai, que haja discernimento a partir de hoje, meu Deus, no coração dessa vida, Pai, que me ouve agora, que ela possa verdadeiramente, ó Pai, ter discernimento da tua voz, e que ela venha ser obediente todos os dias da sua vida, Pai, em nome de Jesus. É a minha oração, que todos venham a ser alcançados pelo poder que há no nome de Jesus. E você que recebe, fala amém, fala eu recebo, fala essa live foi para mim, em nome de Jesus. Essa live foi para nós, que você venha aprender mais e mais o Espírito Santo. Se você quer avançar, se você verdadeiramente quer viver uma vida de renovo de Deus, uma vida nova, viver em novidade de vida, você precisa ouvir a Deus, porque você nasceu para vencer. E para você vencer, você tem que dar ouvido à voz de Deus. Você é o que Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você nasceu para governar sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Amanhã não vou estar aqui 3 e 7. Eu vou ver outro horário, mas eu vou manter vocês informados lá no Story. Vou ter que escolher outro horário, que eu tenho um compromisso na parte da tarde. Mas eu vou ver o horário certinho. E até amanhã eu ponho lá no meu Story. Então fica de olho no Story do Instagram, que eu vou colocar o horário. Mas eu vou fazer amanhã, tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe, irmã Soli. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que vai me ver, ouvir depois, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você venha ser impactado, transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Beijo no seu coração. Se sintam muito, mas muito amados por mim e por Jesus.